e nós que praticamos uma ciência também tão pouco segura. A gente basicamente tem orgulho da nossa profissão, tanto os policiais, que lidam com segurança, como nós, médicos, e também temos problemas semelhantes. A sociedade, infelizmente, precisa muito da gente, e nem sempre a gente tem condições de trabalho ideais e precisamos servir essa sociedade. Esse foi um dos primeiros casos que eu operei, que o limite do tumor do reto peritônio era o grande vaso, e eu descobri que existe cirurgia vascular. Então, você tira a aorta, substitui a aorta, leva o tumor junto, e o paciente, 10 anos depois, está vivo. Então, a questão toda é aprender a trabalhar em equipe. Tem que lembrar que, na saúde, hoje morrem 15 americanos por hora decorrente de algum erro do sistema de saúde. E se nós levarmos para o SUS, morrem por hora 8 pacientes do nosso sistema de saúde. Então, a gente tem um problema muito sério. Talvez o secretário Beltrame pode ser candidato a ministro da Saúde para resolver nossa situação. Está feito o convite, secretário. Bom, eu tenho um sonho, né, como várias pessoas têm, né? Aqui na primeira foto, o Felipe Keller, aviador, meu parceiro, que criou, parceiro no bom sentido, diga-se de passagem, criamos um treinamento. Do outro lado, o Brigadeiro Kerson, que está na reserva, que foi diretor muitos anos do CENIPA, e o Pinheiro Neto, que tem ajudado o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a gente montou um projeto de fator humano. Então, vou falar um pouco sobre a polícia. Esse aqui é o Caveirão com tiro, isso aqui foi na operação do Alemão, um monte de coisa, que chama a atenção uma frasezinha aqui no cantinho, que eu não tinha percebido. Depois fui ver essa frase, era a frase do brigadeiro Eduardo Gomes, figura emblemática da Força Aérea Brasileira, que diz que postos e graduações existem nas instituições não para criar divisões, mas sim para definir responsabilidades. Talvez essa seja a maior mensagem que esteja faltando para um país como o nosso, que é grande e é a bola da vez. Tem tudo para dar certo, falta realmente a questão toda de como associar o compromisso de cada um, cada um fazer o seu dever que tem que ser feito. Tá? A segurança não está relacionada apenas com o que está errado, mas com o que pode dar errado. Isso vale tanto para o controle de uma ferida torácica, controle de uma fratura pélvica, ou, eventualmente, com uma condição policial de qualquer natureza. E a ausência de acidentes não significa que a organização é segura. É um grave equívoco você achar que está tudo bem. Prepare-se, vai acontecer. O telefone toca, ou o telefone não toca, e você perdeu a oportunidade de agir. E, finalmente, o paradigma é fazer com que a organização, com baixo histórico de acidente, acreditar que pode dar errado. Isso é um grande desafio. Então, hoje, algumas pessoas que conseguem vencer grandes etapas podem entrar numa coisa chamada zona do conforto. A zona do conforto é próxima à zona do desastre. E lembrar que erro é uma condição inerente a qualquer atividade. E a erro pode ser por uma falha de não realizar a ação correta, de não completar a ação, ou escolher um plano inadequado. Às vezes as pessoas esquecem que elas têm algum tempo para planejar, planejam mal e tomam a decisão errada. E outra coisa importante é separar o erro, que é inerente à atividade humana, da imperícia, negligência e imprudência, que é uma violação da regra. Isso é um crime e foge ao tema da minha palestra. Errar é humano? Sim. Nenhuma atividade humana pode ser feita sem levar o conceito do erro humano. Nós podemos alcançar uma performance ótima sem eliminar o erro? Sim. Você pode ser muito bom, ótimo, e continuar errando, porque o erro não causa, não causou e não causará jamais nenhum incidente, acidente ou fatalidade. O que causa isso é a consequência do erro, o dano. Então, muitas vezes que a gente opera, não aconteceu nada de errado, porque a gente não viu o dano, mas aconteceu coisa de errado. Falta muito, em todas as instituições, uma coisa muito bem amarrada, que é o debriefing. Acabou de trabalhar, o que nós fizemos? 5 minutos. É tão importante quanto o briefing. Então, a história é um bom conselheiro. Dia 22 de junho de 2006, o avião da BR ficou na cabeceira da pista,
em Congonhas. Um ano e pouco depois, o avião do Pantanal ficou na meio da pista, e no dia seguinte, o avião que vem de Porto Alegre, morre 199 brasileiros, sendo alguns no solo. Quer dizer, todo acidente tem um precedente. É só lembrar da história. Então, fiquem atentos, senhores. Porque quando você está na operação, tanto no centro cirúrgico ou numa operação especial, no trabalho de polícia, você tem várias situações, você não tem várias opções, mas quando você investiga o acidente, fica muito claro, ó, como é que aquele idiota não viu aquilo? Porque o idiota não era idiota, ele estava com muitas opções diante da frente dele. Faço arteriografia, faço packing, faço angiografia, o que eu faço? Depois que acabou é fácil, na ação é complicado. Porque existe um diagrama de Henrich que é muito claro, é que nem um iceberg, são 300 situações de perigo para 30 incidentes para um acidente. Então, quando na verdade a gente vê uma lesão grave, um óbito, um evento adverso, tem que lembrar que aconteceram no mínimo 299 situações que passaram passado. Ninguém parou para pensar. Sabe por quê? Não deu nada, esquece. Pô, cara, tu está criando problema, está tudo bem, esquece. Não, não pode esquecer. Então, existe o fato, a tomada de decisão e a consequência da tomada de decisão. Então, o fato é, qual é o problema? Frequentemente, a gente tem diagnóstico parcial da situação, não tem um diagnóstico total da situação. Qual é o nível de risco? Nível de risco para mim ou nível de risco para quem eu estou servindo? Essa é uma coisa que tem que ficar muito separada. E qual é o fator tempo que eu tenho? Pouco, muito ou não tenho tempo? A partir daí eu tenho uma estratégia da tomada de decisão. Se o risco for grande, o tempo for pouco, eu tenho que ter time de resposta rápida, intuitivo, gente extremamente bem treinada. Gente que, às vezes, nem pensa. Um princípio básico está o princípio da TLS, a CLS, eventualmente, forças de ação rápida, tática, que vão lá para resolver a questão. E se você tem um pouquinho mais de tempo, você vai para a regra. Agora, se você tem um tempo mais variável, você pode chegar até a ser criativo. Só que em medicina e em polícia, o professor Pardal tem que ficar em casa, não pode trabalhar, não dá certo. Existem regras, mas quando você tem um pouco mais de tempo, é fundamental a análise, comparação. E esse tempo realmente varia entre muito variáveis em função se o relógio está funcionando direito, se a gente está diante de um calendário. Então, a tomada de decisão feita, você tem consequências, que se dividem em eficácia, que aquilo vai funcionar, é efetivo, o quanto é bom, é eficiente, a que custo, e se serve para todo mundo. Então, não adianta eu ter uma coisa extremamente eficiente, efetiva, que é apenas para uma parcela de pacientes, uma parcela da população. Então, isso é uma reflexão, e o tomador de decisão, que está no andar de cima, tem que participar da festa. Ele não pode ficar fora da festa e tem que ser responsabilizado por causa disso. E o operacional tem que dar o feedback a essa autoridade. Então, você tem que se lembrar sempre que ser conservador é importante. Não piore o que não está bom. Frequentemente, tanto numa situação de campo operatório, terapia intensiva ou mesmo em segurança, a tentativa heróica dá errado. Seja conservador. Outra coisa, cautela. Você tem que ganhar tempo para tomar a decisão mais adequada. Tenta estabilizar o que é possível. E é interessante falar em Packett, quando em 1972, o falecido Hugo Cota dos Santos foi criticado no Hospital Miguel Couto, no primeiro jornada de trauma do Rio de Janeiro, quando John Madden, dos Estados Unidos, esteve aqui, falando em hepatectomia no trauma, ele falava, eu já salvei muitos doentes botando compressa na barriga. Praticamente foi execrado. Então, é uma coisa importante lembrar que coisas antigas continuam sendo modernas muitas vezes. E lembrar que a decisão tomada, eventualmente, você tem que ter tempo para voltar para trás. Agora, qualquer dúvida, POP, procedimento operacional padrão. E lembrar que experiência apenas não significa segurança. Pessoas muito experientes cometem erros extremamente graves.
Então, a gente vai fazer primeiro uma coisa que toda hora a gente está procurando, medicina baseada em evidência, regra, protocolo, etc. e tal, papapá. Então, vamos estabelecer essa equação. Problema, importante e a urgência. Vou botar o problema. É importante, sim, 1, não, meio. Se é urgente, 1, se não é urgente, meio. Então, vamos fazer essa equação. Se os dois foram importante e urgente, é 2, ok, é imediato. Se analisa a opção, um deles é meio, um é 1,5, bom, eu posso analisar a opção. Agora, se os dois não são tão importantes, não tão urgentes, eu posso deixar para depois. Fiz uma matemática, resolvi o problema. É isso que a gente procura o tempo todo. Qual é o protocolo? Qual é a rotina? Só que tem as questões do dia a dia. Como é que eu defino importância e urgência? Quando a importância precede a urgência ou vice-versa, o que é tempo? Quanto tempo dá para aguentar? Então, meu amigo, matemática não resolve esse tipo de problema. Então, a gente tem que discutir em outro nível e, basicamente, é no operacional em quem está fazendo a missão. Então, é importante comunicação. Nós precisamos nos comunicar melhor. Cachorro fala muito bem com cachorro, gato fala muito bem com gato, mas gato nem sempre fala bem com cachorro. Agora, o homem não fala bem com outro homem, o tempo todo. Nós temos muito ruído na nossa comunicação. Outra coisa é a relação interpessoal. Em missão, o colega é colega, companheiro, amigo é outra esfera. 2, proficiência técnica. Você tem que ser treinado para aquela missão. Se não está treinado, não faça. Não tem treinamento, não serve. E outra coisa, foco na missão. Tem que ter consciência situacional. Não dá para operar falando no telefone. Isso é crime. Então, tem que estabelecer qual é o problema, qual é a necessidade. Lembre-se que você raramente está sozinho. Provavelmente, o auxiliar de enfermagem pode ter uma informação útil e você esquece de perguntar. E outra coisa, não tenha vergonha. Peça ajuda. Peça uma opinião. E lembrar que isso vale para todo mundo, vale para o cacique e vale para o índio. E lembrar que no auxílio à decisão, talvez uma das coisas mais importantes, que o profissional excelente é aquele que usa o seu julgamento excelente para se manter afastado de situações onde ele teria que usar suas habilidades excelentes. Essa frase é uma frase muito, muito importante. Profissional excelente, julgamento excelente, habilidade excelente. E, por causa disso, vindo da Força Aérea, vindo da aviação, vindo de uma série de instituições, desde 1972 foi criado o Conselho de CRM, que é o Cockpit Resource Management. Nós, há 5 anos, estamos trabalhando com uma ferramenta chamada Gerenciamento de Recursos Humanos em Saúde, que nada mais é discutir comunicação, relacionamento, consciência, proficiência técnica, tomada de decisão, o conceito de cultura justa, entender que algumas tolerâncias que nós fazemos passam a não ser possíveis serem toleradas e realmente nós temos que, em algum momento, ser obrigados, dentro do sistema, punir quem não serve para trabalhar com a gente. Se nós não punirmos o mal profissional, nós não vamos ter uma equipe, nós vamos ter uma quadrilha. Aí é uma opção social, em qualquer setor da sociedade. No final, a gente tem que gerenciar o erro. Não podemos transformar um erro num erro pior. Isso é o conceito básico da aviação, que é obrigatório desde 1990 pela IATA. O Brasil faz isso desde 1990, e nós, nos últimos 5 anos, trabalhamos com isso em saúde, tentando, às duras penas, implantar, e agora estamos desenvolvendo uma ferramenta chamada FOB, que é o Fator Humano em Operações Especiais, que procura tentar resolver essa questão em outra esfera. Lembrar 2 frases finais, que quem decide pode errar, quem não decide já errou. Nós somos preparados para uma única coisa na vida, para morrer. E nós temos que fazer da vida da gente uma vida boa e a vida a quem nós servimos uma vida melhor. Essa é a obrigação tanto de médicos, policiais e qualquer membro da sociedade. Eu queria terminar aqui com uma frase de um grande brasileiro
que, quando recebeu, em janeiro de 2011, o prêmio Faz a Diferença, ele disse o seguinte: acredito que ser transparente e dizer sempre a verdade é um bom começo. Se não dá para fazer, explique. Deu certo? Que bom. Deu errado? Vamos assumir o erro. Uma autoridade pública, pela primeira vez que eu vi na minha vida, falou a palavra vamos assumir o erro, assumir, tá? E usá-lo para consertar as coisas. O erro é a maior fonte de aprendizado que nós temos. Se nós não admitirmos que nós erramos, nós somos deuses, tá? E nós não somos deuses, tá? E outra coisa fundamental, numa reportagem muito bonita, que eu acho que vocês devem ler, ele fala no finalzinho que recuar não é covardia ou incompetência, pode ser uma estratégia. Isso vale principalmente para médicos. Médicos têm que ser humildes, médicos têm que ser compromissados, mas médicos também têm que ser lutadores, médicos eventualmente têm que usar armas poderosas, de grosso calibre, para vencer o compromisso que é ajudar a população que necessita da gente. Eu queria agradecer a todos e estou à disposição. Fator humano nas operações especiais, muito obrigado.